dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé desta manhã, tempo de juntos celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Nós estamos lendo neste momento a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, verso 25 até o capítulo 3, verso 8. Mas eu queria compartilhar desses últimos versículos do capítulo 2, que diz assim: pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. O judeu verdadeiro é quem é no íntimo. E a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Esse era um assunto controverso nesse início da igreja, porque os crentes judeus defendiam a ideia de que todos, a partir do momento que depositassem a sua fé em Jesus, deveriam passar pela experiência da circuncisão. A circuncisão era uma prescrição da lei. Toda criança, ao 8º dia, precisava ser circuncidado. E os judeus viviam, dentro desse regime, vivem até hoje, dentro desse regime da necessidade de fazer a circuncisão em todas as crianças. Era uma forma de marcar aqueles que eram de fato da nação judaica. Com a proclamação do Evangelho, começou a controvérsia entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo, ele vai defender a tese de que a circuncisão do Evangelho não é uma marca na pele. A circuncisão do Evangelho, ela não é uma marca no corpo, mas a circuncisão do Evangelho é a marca espiritual, produto da ação do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Tanto em Jerusalém houve encontros e discussões bastante intensas, entre aqueles que defendiam a necessidade da circuncisão e aqueles que achavam que não era necessário. O apóstolo Paulo ele se posicionou firmemente em defesa da não circuncisão, porque não é agora em Cristo, não é mais a observância de um cerimonialismo religioso que vai definir quem é de Cristo ou não é de Cristo. Porque diz o apóstolo Paulo aqui, a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, feita pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que ela é selada com o Espírito Santo da promessa. É do apóstolo Paulo a declaração lá na carta aos Efésios, de que no momento em que nós cremos em Jesus como Salvador, nesse momento nós somos selados para que possamos ser identificados no mundo espiritual como propriedade divina. Esta é a circuncisão mais importante. Não é pela letra da lei. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos cuidar para que a gente seja aprovado por Deus e não pelas pessoas. E às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar, ou se aquilo que estamos fazendo atende ou não às demandas humanas, quando na verdade a nossa preocupação principal deve ser se aquilo que vivemos e fazemos atende às demandas espirituais e atende à vontade de Deus, porque nós devemos buscar a aprovação de Deus e não das pessoas, diz o apóstolo Paulo. E se a gente tiver a aprovação de Deus, isso nos basta. Se tivermos a aprovação de Deus, é bem possível que vamos ter a aprovação das pessoas. Agora, se as pessoas não aprovam aquilo que Deus aprova, então vamos ficar com a aprovação de Deus, porque é muito melhor e é muito mais importante. Na verdade, a única coisa que importa de fato é que Deus aprove aquilo que vivemos e aquilo que fazemos. Então, esta é a reflexão da palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Desde o momento que depositamos em Jesus Cristo a nossa fé,
nós fomos circuncidados pelo Espírito Santo no coração. E esta é a marca que nos distingue de todos os outros. No mundo existem apenas dois tipos de pessoas: aqueles que foram marcados pelo Espírito Santo e aqueles que recusam a voz do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te louvar, ó Deus, porque a tua palavra ela é segura, a tua palavra traz esclarecimentos, a tua palavra conduz a nossa vida, a tua palavra nos ajuda a entender todos os assuntos, ainda aqueles controversos. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a circuncisão do Evangelho não é mais uma marca no corpo, mas a circuncisão do Evangelho é a marca do Espírito, no coração de todo aquele que crê. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem marcado a nossa vida pelo selo do Espírito, para que possamos estar identificados pela presença do Senhor. Nós te agradecemos por esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?